O beijo foi tão impensado que por um segundo Lucy jurou ter inventado o mundo inteiro naquele sopro de impulso. Uma mão segurando o ar, outro corpo respondendo. Um minuto em que ela não precisava raciocinar, apenas escapar do vermelho do rosto e da vergonha que o ex havia plantado como uma bandeira na vitrine da loja. Quando se afastou, a primeira coisa que viu não foi o rosto dele, mas o brilho, muitos olhos, câmeras que não existiam antes, e uma presença que lhe deu vertigem. Ryan tinha parado em frente à joalheria, os dedos grossos tocando a caixa preta com o anel dentro, e Samantha ao lado, rindo alto com aquela risada que é como um verniz de perfeição. Lucy tinha ido ao shopping por coisas simples, um café decente, um relatório impresso, talvez uma meia nova. Em vez disso, encontrou a cena que sempre vira apenas em filmes de fim de semana, o ex em outra vida, o anel como um convite ritual. O coração dela fez um som que não era o de choque, era o de desistência. Ela precisava desaparecer. Foi quando o homem apareceu atrás dela, na fila do café, indiferente ao drama alheio. Um transeunte comum, cabelo desalinhado de intencionalidade, jaqueta que não escondia a boa costura. Ele mexeu no celular, olhou para Lucy e sorriu como quem tem pressa de ninguém. Um sorriso curto que dizia, você não é problema meu. No instante em que Ryan virou-se para exibir o anel como quem planta uma bandeira, Lucy virou-se também, sem pensar, só por reflexo de defesa. Beijou o primeiro rosto que estava perto. O beijo durou menos que uma mentira, mas o suficiente para que as pessoas ao redor cambaleassem de surpresa, para que Ryan ficasse branco, para que Samantha segurasse o riso e para que a vida de Lucy prendesse a respiração. Quando ela se afastou, o homem olhou para ela com uma expressão que não era de escândalo, nem de cumplicidade. Parecia antes que ele tinha o hábito de observar reações humanas como se fossem obras de arte. Desculpe, Lucy conseguiu, com a voz querendo escapar pela saia. Foi... e não tinha verbo que servisse. Foi desesperado, foi tonto, foi livre. O homem sacudiu a cabeça, como quem devolve um objeto perdido. Não se desculpe. A voz era calma, medida. Acontece. Foi aí que o celular dele tocou, um toque curto e seco. Ele olhou para a tela, sorriu de novo, um sorriso que agora parecia carregado de cálculo, e disse, Nicholas, me desculpe um segundo. Lucy só entendeu o que havia dito na terceira vez que a vida pulou para uma página com letras mais grossas. Nicholas Scott, um nome que nas horas mais vazias de Zep noturno ela já tinha ouvido. O sobrenome que as colunas sociais pronunciavam como se fosse uma bênção. Nicholas Scott, o bilionário recluso, dono de empreendimentos, de ilhas, de discursos cuidadosamente medidos. O homem que dava entrevistas raras e cuja sombra bastava para que um evento inteiro mudasse de status. A sanidade voltou de uma vez só. Lucy olhou para as mãos, estavam só um pouco trêmulas. Olhou para Ryan, que agora fitava o outro com uma mistura de incredulidade e raiva que Lucy reconhecia bem. Aquela raiva de quem é pego com as calças na realidade e não na intenção. Samantha fazia a cara de quem sabia que a situação renderia likes. Não havia silêncio, havia comentários em forma de flashes, olhos que se multiplicavam como lentes. Nicholas largou o celular e estendeu a mão para ela, com a despreocupação de quem resolve uma equação fácil. Lucy Cooper, disse ele, como se tivesse lido o nome dela em algum convite de última hora. Não foi por gostar do show. Ela confirmou o nome, surpresa por ainda poder falar. Era como se tivesse passado por perto de um farol e agora sentia a luminescência nos olhos. Ele a olhou com curiosidade, mas havia algo nele que não combinava com a ostentação do sobrenome. Educação sem estrela, distância sem muro. O segurança ao lado do banco olhou, avaliou e voltou ao posto. Isso parece... Ryan começou, a voz afiada como estilhaço. Um escândalo. Um escândalo pode ser interessante, disse Nicholas, e o humor dele soou como água fria. Ou pode ser evitado. A sua escolha. Senhor. Ryan, certo? Os três respiraram e o ambiente se reorganizou, como se uma corrente tivesse mudado de curso. O gestor do café apareceu com 2 bandejas e um sorriso que tentava ser neutro. Samantha, que adorava colocar as mãos no volante do que considerava cenas sociais, aproximou-se como uma gaivota checando migalhas. Você não tem ideia de com quem está se metendo, murmurou Ryan, mais para o próprio ego do que para Lucy. Este anel era para mim, não para... Para mim não, completou Samantha, terminando o arremedo de acusação com elegância. Ele é meu. Lucy riu, um som curto,
involuntário, porque a situação exigia o absurdo e ela não tinha coragem de levá-la a sério. O que ela queria era desaparecer, e o que fez foi beijar um estranho para se sentir menos vazia, como se um beijo fosse a porta. Observando os dois, Nicholas ponderou como quem decide sobre o clima. Ele sabia que um simples gesto poderia ser catapultado. Não gostava de catapultas. Não gostava de olhares que viessem com lupa. Mas também não gostava de ver alguém encolhido por humilhação gratuita. Eu posso ajudar, disse, repentino, com uma calma que cortou a hostilidade. Se você quiser, posso intervir. Lucy encarou. Intervir? Na vida de quem? No senso de posse de um cara com um anel que talvez nem fosse dele? Ele sorriu, e havia uma proposta ali, silenciosa, que parecia moldada como um contrato. Benefício para quem aceitasse a troca. Como? Perguntou Ryan, com o brilho de quem teme perder o controle. Não aqui, respondeu Nicholas, e a frase soou como um convite peremptório. Me acompanhe para um lugar mais discreto. Eu explico. Lucy sentiu que caberia a ela escolher. Ninguém poderia empurrá-la para um quarto escuro, nem assinar por ela. Ainda assim, havia algo de perigoso na oferta. Aceitar poderia significar passar mais tempo com a pessoa que acabara de beijar. Recusar poderia manter a humilhação se espalhando como tinta. Ela ponderou, sorveu o café que nem era tão ruim e tomou a decisão que mais combinava com quem ela era quando precisava enfrentar o mundo. Escolheu a aposta mais improvável. Tudo bem, murmurou. Eu aceito. Quando eles saíram do café, as câmeras ainda não haviam reconhecido o nome, mas viraram olhos curiosos. A cidade às vezes é só um oceano de detalhes, até que alguém decide lançar uma pedra e as ondas alcançam tudo. Nicholas conduziu gentilmente, com um casaco jogado sobre o ombro dele que balançava como se dissesse: não vim para ser você, vim para me ajustar ao lugar. Na esquina, um carro preto esperava. Ele abriu a porta para ela como se ela fosse uma rainha pequena e cansada. E Lucy, sentindo a estranheza de tudo, não respondeu. Em vez disso, observou o vidro refletir a própria imagem. Camiseta com estampa de unicórnio por baixo do sobretudo, um rabo de cavalo apressado, olheiras de quem dormiu perto da mesa do trabalho. A superfície do carro devolveu uma versão de si que parecia prestes a ser remodelada, ou roubada. Ela pensou em recuar, mas não havia volta. O beijo acontecera, o nome fora dito. A porta se fechou. Nicholas falou pouco no caminho. O silêncio dele não era hostilidade, era um campo de audição. Quando finalmente falou, foi com a naturalidade de quem tem meios para transformar inconvenientes. Vou te oferecer algo, disse. Por um mês, você me acompanha em eventos. Finge ser minha namorada. Em troca, eu ajudo você a reorganizar algumas coisas, pagar as despesas necessárias. E um contato que pode abrir portas no seu trabalho. Nada de compromisso real além desse prazo. Um acordo, assinado, com cláusulas. Lucy pensou por um segundo que aquilo cheirava a chantagem. Depois pensou que poderia ser fraude, ou loucura, ou a cena perfeita para uma revista de fofoca. E por fim pensou na caixa preta que ainda pairava na mão de Ryan, no rosto triunfante de Samantha, na sugestão implícita de uma vida que ela não queria mais. Por que não? E por que você faria isso? Ela perguntou, com a sinceridade que sempre a conduzia, sem charme, sem jogo. Nicholas olhou para ela como se avaliasse a pergunta. Porque me cansa ver humilhação gratuita. Porque me entretém ver como pessoas reagem quando o mundo resolve criar uma história. E, francamente, porque eu gosto de controlar resultados. Isso me dá uma noção de ordem. Ele sorriu, e dessa vez havia algo humano por trás do cálculo. Além disso, talvez eu precise de uma companhia que não fique fingindo nada por muito tempo. Havia leveza na resposta, e Lucy entendeu que ali havia espaço para negociar. Ela não aceitaria ser moeda de troca. Não iria vender sua dignidade por flechas. Precisava proteger a si mesma, e sabia exatamente o que pedir. Então vamos definir as regras, disse ela. Nada de humilhação pública minha. Pagamento de despesas, moradia temporária enquanto o acordo durar e uma introdução profissional com alguém que realmente possa me ajudar. E eu quero ter liberdade para dizer não quando algo me fizer mal. Nicholas assentiu. Aceito as condições. E uma coisa a mais, você terá segurança. Ninguém aqui vai te usar como truque. Eles combinaram um prazo, 1 mês, o suficiente para apagar o escândalo, suficiente para Nicholas afinar uma narrativa mais palatável, suficiente para que Lucy tivesse tempo de avaliar se aquilo virava algo a mais, porém sem promessas.
Em poucas horas, escreveram um documento simples, cláusulas que garantiam a autonomia dela, pagamento de despesas, auxílio com currículo e uma cláusula de não humilhação pública. Nada de romantização além do que fosse consentido. Nada de chantagem. O mundo tem regras para o que chama de fama. Elas são feitas de contratos, sussurros e acordos assinados com canetas caras. Lucy leu as poucas linhas, dobradas com a firmeza de quem precisa de papel que a proteja. Assinou. Nicholas assinou. A caneta riscou a atenção em uma folha que agora tinha poder. Ela tinha tomado a decisão, com agência. Ninguém a havia empurrado. Quando saíram do carro, o telefone de Lucy vibrou com mensagens. O primeiro texto vinha do chefe. Problema no relatório, reunião agendada. O segundo era a mãe. Você não vai acreditar. E uma enxurrada de emojis. O terceiro, de Ryan, era uma mistura de ameaças veladas e acusações. Em casa, a rotina parecia uma cápsula que retinha o antigo. Lucy entrou em seu apartamento minúsculo, o cheiro de algo cozido no fogão de alguém a 3 portas de distância. A pilha de contas no balcão, um cartão de aniversário rabiscado que ela nunca tivera tempo de enviar. Ao olhar-se no espelho da cozinha, ainda com a camiseta de unicórnio que lhe trazia conforto nas manhãs ruins, Lucy percebeu que havia oferecido à vida uma moeda de troca, 1 mês para tentar mudar alguma coisa, e que, por razões que ela ainda não sabia, sentia uma pontada de orgulho. Na manhã seguinte, a cidade se encarregou de multiplicar a cena. Um blog de fofoca da capital teve o cuidado de colocar a foto do café, os nomes, as acusações e uma legenda insinuante. Quem é a garota que roubou o beijo do bilionário? Em minutos, o feed de Lucy foi invadido por notificações. Alguns amigos mandando gifs, desconhecidos oferecendo palavras de apoio, outros sugerindo que ela havia planejado tudo como golpe. Nicholas, por sua vez, cuidou da narrativa com a precisão de quem desmonta um mecanismo. Entre entrevistas curtas e posicionamentos controlados, ele deixou claro que aquilo fora apenas um mal-entendido, uma cena passageira. Contudo, como a imprensa adora ciclos, resolveu amplificar a história com gestos medidos. Um jantar ao lado de Lucy em um restaurante discreto, uma foto improvisada publicada de leve e, o mais importante, as cláusulas do acordo foram tratadas como sigilo entre partes, mas sabidamente firmadas. A cidade adorou o mistério. Lucy lidou com a corrida dos comentários como quem equilibra pratos. No trabalho, a rotina continuou implacável. Relatórios, clientes que não perdoam, prazos que se empilham, mas havia agora um novo fator. Sua própria imagem tinha se tornado mercadoria. Não que ela quisesse isso, mas iria aproveitar. Nicholas fez questão de cobrir suas despesas como combinado e ofereceu no primeiro dia uma pequena ajuda para que ela comprasse roupas mais adequadas para eventos. Não era misericórdia, era logística de aparência, e Lucy aceitou as peças como quem aceita ferramentas. Houve, claro, estranhamentos. A primeira sessão de treino social foi uma comédia romântica em tempo real. Maneirismos, posições para evitar com talheres em jantares, como sorrir para a câmera sem parecer que você sorriu exatamente para a câmera. Nicholas demonstrava com paciência e sem condescendência. Ele corrigia o modo como ela segurava a taça de vinho, explicava por que não era uma boa ideia falar alto sobre economia doméstica em coquetéis e ocasionalmente elogiava-a com palavras que não tinham teor econômico. Você tem um olhar que segura a verdade, Lucy. Não perca isso. Entre um evento e outro, forjaram pequenos rituais de convivência. Nicholas mostrava, sem pompa, como a casa dele funcionava. O chefe particular que preparava receitas espirituosas, o andar alto que abrigava tantas janelas que a cidade parecia um mapa, a biblioteca com livros alinhados por cor e não por tema, um detalhe ridículo que Lucy achou poético. Em troca, ela trouxe hábitos que lhe eram naturais, o prazer de uma refeição simples às 21 horas, a honestidade brutal que dissolvia artifícios e o senso de humor que inclinava seus olhos a sorrir antes da boca. Os primeiros eventos foram cômicos e reveladores. Em uma exposição de arte, Lucy, com um vestido que permaneceu curto demais em relação às luzes, foi confundida com socialite por algumas convidadas. Samantha apareceu por ali com Ryan, e o olhar que dedicou a Lucy tinha facas envernizadas. Samantha era para Lucy o tipo de antagonista que parece sorrir mais por cobiça do que por amizade. Olhou para Nicholas com a familiaridade de quem pensa ter crédito no banco dos afazeres alheios. Não sabia que você gosta de surpresas, Samantha disse com veneno polido quando passou por eles ao som de uma gargalhada. Eu gosto mais de ser surpreendido do que de surpresas mal planejadas, Nicholas devolveu seco. Ele segurou a mão de Lucy com leve firmeza que dizia,
Esta é minha versão de proteção pública. A imprensa, claro, fez seu papel. Flashes, rumores, uma coluna que dizia que seria apenas uma cortina de fumaça para um novo empreendimento de Nicholas, outra que sugeria que a relação poderia render bons dividendos de imagem. Lucy deitou à noite com o som de notificações como um mar distante, e pela primeira vez em muito tempo sentiu que havia alguém do outro lado das ondas que a observava de forma atenciosa. Nicholas não falava muito sobre sentimentos. Ele mostrava com gestos contidos, uma xícara de chá na hora certa, a mão que lhe repousava nas costas antes de entrar em uma sala cheia de gente. Ele fazia pequenas economias de afeto, e elas, por serem raras, valiam muito. Ainda assim, havia limites claros. Ela não seria brinquedo de entretenimento. Em uma coletiva de imprensa onde um jornalista insistiu em perguntas sobre a natureza verdadeira de seu relacionamento, Nicholas foi categórico. É um acordo profissional que se desenrolará conforme o combinado. Qualquer outra especulação é mera fofoca. Lucy observou-o falar. Havia no tom dele autoridade, e também uma espécie de defesa que o próprio dinheiro não podia comprar. A defesa contra a exposição humana. Ela sentiu solidariedade. Havia uma vulnerabilidade escondida sob os ternos. As semanas passaram como páginas de revista virando-se depressa. Montagens de compras e provas de vestidos, riso ensaiado em jantares, fotos com sorrisos medidos no tapete vermelho. Dentro da casa dele, no entanto, o universo tinha outras regras. Eles tinham a liberdade de ser pessoas. Acordavam cedo para tomar café, às vezes em silêncio, às vezes trocando confidências sutis, histórias de infância, pequenas memórias de família, ofícios que formavam caráter. Nicholas contou a Lucy uma vez sobre a pressão de um pai que tinha expectativas confeccionadas com tecido de ferro. Ela respondeu com relatos do apartamento modesto e da mãe que fazia bicos e ainda tecia calor como quem tece casa. Foi com a mãe dele que Lucy teve a primeira prova de acolhimento genuíno. Em um almoço simples, a família de Nicholas tinha, afinal, um lado que não era estampado por revistas. Ela conheceu uma mulher de voz morna, que abriu os braços com facilidade e a tratou como se a conhecesse de outras vidas. O pai, por outro lado, foi a resistência personificada, desconfiado, perguntador, alguém que rodeava com olhos de quem mede tudo em legado. Lucy sentiu o peso do olhar dele como se fosse um tecido pesado. Ele a olhava como se fosse tarefa. "O que ela quer?" o pai perguntou a Nicholas, num tom que não disfarçava a estranheza. "Segurança", Nicholas respondeu, e fez um esforço de sinceridade que se comportou como uma pequena lâmpada. "E tempo, para mostrar que há escolha." O pai fez um ruído entre o desprezo e a expectativa. Era um teste, como tantos que Lucy passou ao longo da vida, só que agora vestindo outro palco. Ela não se esquivou. Levantou-se com coragem e sorriu. E aquilo, simples assim, foi o primeiro triunfo que ninguém lhe daria em xeque. No meio dessa adaptação, surgiu a oportunidade que poderia de fato alterar algo no percurso dela, Mr. Whitmore. Nicholas, fiel à palavra, apresentou-a a um contato, um homem que cheirava a escritório de chefe, que tinha a marca de quem abre portas com a ponta dos dedos. Uma proposta simples, um estágio em uma agência de marketing que trabalhava com pequenas marcas em ascensão. Não era o emprego dos sonhos, mas era um bilhete de entrada. Mr. Whitmore falava com clareza e avaliou Lucy com um olhar clínico, porém justo. "Você tem bom senso estético", disse ele, "e senso prático. Aqui podemos ensinar o resto, mas é preciso vontade." Lucy concordou. Vontade era algo que ela tinha guardado como uma peça de roupa que ainda serviria. Aceitou a chance. E assim foram dias de pequenas vitórias. Um e-mail de aceitação, uma sessão de fotos que não precisava ser perfeita, um jantar onde a mãe de Nicholas a elogiou por se portar com gentileza, e escondido entre essas pequenas cortesias havia um crescimento que era só dela. Aprender a escolher o que aceitava, traçar limites, perceber que a sua voz tinha valor para além do medo de ser julgada. Nicholas foi observador, não condutor. Ela se conduzia. Mas a cidade, sempre pronta para virar a história, não deixava a novidade morrer. Surgiram colunas que insinuavam que a farsa poderia continuar após o prazo. Surgiram comentários que queriam ver a queda ou o sucesso como se fossem entretenimento. Lucy aprendeu a olhar para esses comentários com uma neurose aerada. Eles existiam, mas não a definiriam.
E ao mesmo tempo, havia uma pergunta que crescia em silêncio dentro dela. E se aquilo não fosse só um contrato? E se um mês fosse suficiente para ela aprender a gostar de algo que ela mesma havia iniciado por impulso? No fim de uma semana particularmente cheia, quando ela voltou ao apartamento exausta, encontrou sobre a mesa um envelope com o nome dela escrito à mão. Dentro, um bilhete pequeno. Obrigada por não fingir demais. N. Lucy sorriu e guardou o papel como quem guarda uma moeda rara. Era um gesto que significava muito, porque não dizia muito. A próxima prova viria em pouco tempo. Nicholas avisou que haveria um jantar com os pais em casa, algo aparentemente formal, mas com a carga de ser um teste pequeno e barulhento ao mesmo tempo. Lucy passou a tarde escolhendo um vestido que poderia não ser perfeito, mas seria fiel. Simples, com um detalhe discreto, nada do show de etiquetas que costumavam povoar os eventos. Queria que o foco fosse ela, não a roupa. Queria entrar naquela sala com a cabeça erguida e a sensação de que poderia sustentar seu lugar. Quando se dirigiu até a casa, a cidade parecia observar. Havia flashes de fotógrafos do outro lado da rua e borboletas no estômago que se transformavam em ritmo. Ao bater na porta, Lucy sentiu que atravessava uma linha tênue, de acordo para a vida, de papel para pulso. Nicholas abriu, com o paletó levemente desarrumado, e sorriu. Sua mãe apareceu atrás dele radiante, e o pai na sala, com a postura de quem prepara perguntas. Lucy respirou fundo e entrou. Lucy bateu na porta como quem segura o fôlego. Quando a madeira cedeu, a sala estava aquecida por uma luz que não vinha só dos lustres, vinha da presença da mãe de Nicholas, que tinha jeito de quem acende velas imaginárias ao falar com estranhos. Havia um vaso com flores discretas, uma mesa posta com talheres que não precisavam demonstrar etiqueta, apenas cuidavam da comida. O pai, sentado com um jornal dobrado, desdobrou o rosto num olhar que misturava curiosidade e avaliação, como quem checa a qualidade de um vinho pelo rótulo antes de prová-lo. Lucy deu um passo adentro, arrumou o vestido, forçou um sorriso que parecia natural e sentiu, de novo, a sensação de entrar num mundo onde cada movimento tem audiência. Almoços assim tinham perguntas enfileiradas, não haviam salas vazias de intenções. «Lucy, que bom que veio!» disse a mãe de Nicholas, com voz que acolhia e nenhum afeto pomposo. «Sente-se, por favor. Nicholas nos falou de você.» A forma calorosa como falou tirou de Lucy a atenção por uma fração de segundo. Ela se sentou, cruzou as mãos no colo e tentou se concentrar nas pequenas coisas, a toalha de linho, o aroma de ervas, o modo como a água se movia no copo. Nicholas ficou ao lado dela, a postura de quem assume um escudo sem alarde. O pai observou-a por algum tempo, como se os talheres pudessem revelar fundo de alma, e então resolveu falar com a precisão seca de quem testa argumentos. Nicholas me contou o que aconteceu, começou ele, e ouvi dizer que existe um acordo. 1 mês. Explique-me então, qual é a intenção real por trás disso? Nicholas não se deixou encurralar. Havia uma calma que não era indiferença, era decisão. Pai, a intenção foi proteger alguém de humilhação injusta, e como sempre, eu prefiro criar soluções aos problemas, disse de forma direta. O acordo tem cláusulas que preservam a autonomia dela. Não há armações nem promessas vazias. O pai ergueu uma sobrancelha. Proteção, certo. E o que espera ganhar com isso? Estratégia de imagem? Laços? Não é sobre ganhar, Nicholas disse. É sobre ter escolha. Ela escolheu. Ela insistiu em condições que eu aceitei. Lucy sentiu naquela hora que a mesa tinha mudado de caráter. Não era mais uma armadilha. Era um tribunal onde se podia argumentar com dignidade. Ela falou, sem teatralidade nem subserviência, com uma clareza que vinha de ter sido avaliada pela vida mais vezes do que por jantares. Meu nome é Lucy Cooper, trabalho, tenho contas. Aceitei esse mês porque me protegeria de uma exposição que não pedi e poderia me ajudar a conseguir uma oportunidade que eu não tenho, disse ela. Não vim aqui para ser uma peça de xadrez, vim para provar que posso ser útil, e ponto. O pai olhou para Nicholas, avaliando se havia realmente sinceridade entre as palavras. A mãe sorriu, como quem já sabia que havia algo de verdadeiro num gesto pequeno. Havia, naquele estranhamento inicial, uma linha que poderia virar aceitação se Nicholas se mantivesse firme. E ele se manteve. Lucy faz escolhas, disse Nicholas, simples, e eu as respeito. A tarde transcorreu com cordialidade onde havia teste.
Perguntas sobre infância, empregos anteriores, histórias de família foram feitas, não como um interrogatório, mas como uma tentativa de descobrir se havia fundamento humano por trás das manchetes. Lucy contou de sua mãe, do trabalho em turnos e das noites em que fazia 2 bicos. A mãe de Nicholas segurou suas mãos por um segundo, como se fizesse um pacto de lembrança. Quando a conversa tombou para negócios, o pai voltou a apontar arestas. Você entende, Lucy, que essa família tem responsabilidades. Não é apenas sobre nós. São acionistas, investimentos, reputação. A qualquer sinal de risco, esperamos atitude. Lucy não gostou da palavra risco, mas sabia que a resposta mais contundente era a que vinha do pulso do trabalho. Perfeito, disse ela. Trabalho duro. Cumpro prazos. Entrego resultados. Se querem segurança, eu ofereço profissionalismo. O pai fez um ruído que poderia ser aceitação, ou apenas preocupação. Mas, no fim, derrubou a última resistência com algo tão simples quanto uma pergunta prática. Você quer alguma coisa disso que estamos falando? Perguntou. Lucy olhou para a mesa, para a mãe de Nicholas que a mirava com sinceridade, e para o filho que, por trás da fachada firme, tinha um andar inseguro. Era hora de responder com posse de si. Eu quero trabalhar, disse. Quero uma chance de subir. Quero garantir que ao término do nosso acordo, eu continue sendo eu mesma. E a resposta saiu como um manifesto. Nicholas sorriu, dessa vez com leveza. Seu sorriso não era só dele, era também a aprovação dele por ver Lucy tomar posse do próprio destino. A seguir, a conversa desfilou para assuntos menores, sobremesas suaves, e a sensação de que fora apenas um teste. E Lucy, ao sair da casa dos Scott, carregava não só o alívio, mas uma semente de regra. Ali, escolhia-se seguir dignidade. Os dias seguintes foram uma montagem. Treinos sociais, provas de vestidos, exercícios de dicção, entradas para coquetéis que exigiam que ela aprendesse a sorrir sob pressão. Haviam momentos engraçados, tentativas de segurar taças de vinho com a postura de um arqueólogo deslocado, e momentos íntimos, em que Nicholas, sem termos dramáticos, lhe explicava que as colunas sociais tinham regras próprias e que navegar por elas exigia só prática, não perda de si. No trabalho, o estágio prometido por Mr. Whitmore começou com um nervosismo que Lucy conhecia bem, a sensação de não ter merecimento, mas estar disposta a provar o contrário. Mr. Whitmore, homem de olhar afiado, a recebeu com a cortesia precisa de quem sabe reconhecer potencial. Vamos ser diretos, disse ele já no segundo dia. Você tem bom senso. Só quero ver disciplina. Traga ideias sobre marcas locais. Não tente ser o que não é. Use sua experiência. Lucy sorriu, satisfeita. Era exatamente o que ela planejava. Transformar a própria história, de compras em mercados, de amigas que começaram pequenos negócios, em vantagem. Seus primeiros projetos envolveram feiras, microempreendedores e uma campanha que valorizou o sabor caseiro de produtos locais. Ela descobriu que sua visão, nascida de apertos, era uma moeda que funcionava bem naquele ambiente. Rapidamente ganhou a confiança de colegas e a atenção de supervisores. Cada pequeno êxito era uma prova de que o contrato com Nicholas não havia apagado sua identidade. Ao contrário, lhe dera instrumentos para mostrá-la. No apartamento de Nicholas, entretanto, convivência significava descobrir rituais diários, descobrir o outro em gestos pequenos. Ele a observava com curiosidade, não por posse, mas por fascínio. Nicholas aprendeu a gostar do jeito simples que Lucy trazia, seu hábito de fazer chá quando estava ansiosa, de rir alto quando algo era absurdamente bom demais para fingir silêncio. Lucy aprendeu a notar os lugares onde Nicholas era vulnerável. O quarto com quadros que sugeriam memórias que ele não comentava, o velho relógio do avô que funcionava com o tic-tac de decisões. O conflito veio em formas previsíveis e, ainda assim, afiadas. Ryan não dormiu com a derrota, alimentava uma raiva que virava ação. Em uma noite, no lançamento de uma coleção de moda onde Lucy e Nicholas seriam vistos como casal, Ryan apareceu com Samantha, o braço em torno dela como se a possuísse por contrato. Samantha, sempre afiada, fez questão de cumprimentar Lucy com um comentário que picava. Espero que você esteja sabendo aproveitar, disse Samantha, com um sorriso que brilhava por inveja. Não é todo dia que se ganha acesso aos corredores certos. Lucy respondeu com a mesma educação que lhe vinha sendo ensinada, sem revanche, sem submissão. Estou aproveitando a chance que me foi dada, disse, e fazendo o meu trabalho. Ryan, por outro lado, quis transformar aquilo em espetáculo.
Aproximou-se mais do que era educado, deixou escapar comentários que tendiam a humilhar, sugerindo que Lucy havia vendido uma história por alguns trocados. Nicholas, que não era de explosões, percebeu a necessidade de agir. Levantou-se com uma firmeza que não necessitava de voz alta. Ainda não é o caso de você falar, Ryan, disse Nicholas, com voz que fechava portas. Respeite quem optou por trilhar um caminho. E se houver questões a resolver, que se resolvam com civilidade. A presença dos dois naquele evento foi uma prova de fogo menor. As lentes de fotógrafos se fixaram, os comentários online cresceram como ervas daninhas. Mas Lucy respondeu com trabalho. Redirecionou a atenção para a coleção, cumpriu sua função profissional e deixou que o barulho se esvaísse por incompetência de quem vive de sustos. Meses passaram com uma cadência que se tornava íntima, compromissos públicos, reuniões, risos partilhados, discussões sobre pautas e, de vez em quando, desacordos que eram resolvidos com conversa. Nicholas mostrou-se paciente com a maneira franca com que Lucy expunha problemas. Ele não decidia por ela, ele oferecia contrapartidas. Quando ela reivindicou liberdade para recusar qualquer evento que ferisse seu conforto, ele assinou e cumpriu. O contrato, que começara como proteção, foi se tornando uma plataforma para que ambos aprendessem. A grande prova, porém, veio quando um colunista de fofocas tentou transformar o contrato em manchete sensacionalista. Publicaram trechos retocados, insinuaram que Lucy teria barganhado sua dignidade por vantagens e especularam que Nicholas a usara para desviar a atenção de um negócio delicado. A fusão que as empresas de Nicholas enfrentavam, que poderia exigir de seu pai um casamento estratégico. Não havia prova disso, mas em tempos de monitores e curiosos, a dúvida cresce como erva em terreno fértil. Lucy, que sabia o sabor amargo da difamação, sentiu o estômago formado por nós. Em uma tarde em que o celular vibrava sem descanso, ela e Nicholas sentaram-se no terraço, com a cidade à frente como um oceano de janelas. Eles sempre querem transformar vidas alheias em matéria, disse ela, com voz cansada. Eles vivem disso, respondeu Nicholas. Mas há linhas que não permito que atravessem. Ela assentiu. E se atravessarem novamente, o que faço? Você faz o que sempre faz, disse ele. Diz a verdade. Trabalha. Eu te cubro enquanto precisar, mas não vou tolher sua vida por medo da opinião alheia. Havia verdade na afirmação e também uma questão. Até que ponto o apoio dele não era também proteção que controlava? Lucy refletiu. Apoio, sim. Proteção que vira dominação, não. Nicholas abaixou o olhar, e por um segundo a máscara de controle que usava como armadura cedeu. Havia ali um sinal de que o mundo dele não era só riqueza. Havia medo, heranças e expectativas. Ele tinha aprendido a usar o dinheiro para moldar o ambiente. Aprender a abrir mão disso era outra coisa. Entre o trabalho e a exposição, o afeto cresceu. Pequenos gestos, como deixar uma caneca com café ao lado da mesa dela quando sabia que Lucy estaria até tarde no estágio. Uma mensagem curta no meio do dia com um desenho bobo, um elogio público que vinha sem necessidade de compensação. Lucy, que vinha de uma história de pouca reverberação, percebeu que existia alguém disposto a amplificar suas conquistas, sem querer apagar sua voz. Era novo e assustadoramente bom. Ele também deu um presente que não tinha o tom de troféu. Um colar simples com um pequeno pingente que ele disse ter pego numa viagem discreta, não relíquia de família, nem joia feita por um ourives famoso. Era um objeto humilde em termos de riqueza, mas carregado de significado, um lembrete de que as coisas podiam ser escolhidas por afeto, não por obrigação. Lucy hesitou antes de aceitar. Era um gesto íntimo e precisava haver consentimento. Não, disse ela, com um sorriso. Não por recusar, mas porque não quero que seja um sopro de dívida. Não é, disse ele. É um agradecimento por você ter mantido você mesma aqui. Ela colocou o colar. A peça encostou na pele e ficou, no pescoço, como um segredo cuidado. 15 dias antes do término do contrato, aconteceu o que no fundo todos esperavam e temiam. Um convite do pai de Nicholas para uma reunião formal. O teor parecia simples, revisar resultados e decidir se o caso Lucy traria estabilidade ou ruído. Nicholas avisou, seria uma conversa difícil. No dia da reunião, o pai escolheu as palavras como quem faz cortes precisos. Nicholas, você sabe o peso que a família tem. A imagem de um herdeiro em um relacionamento fora do escopo planejado pode trazer dissonância. Precisamos saber se esse contrato será vedado por promessas mais duradouras. A fala era neutra, mas trazia a ameaça subjacente.
Esperam que o filho garanta a continuidade do legado. Nicholas, desta vez, escolheu uma rota que era mais dele do que do pai. Pai, disse ele, eu não farei decisões de vida por interesses de mercado. Eu não vou transformar a vida de ninguém em garantia para um investimento. Houve um silêncio que não era só familiar, era também um aviso. O pai, embora visivelmente irritado, recuou para as convenções. Então veremos. O mês chegará ao fim. Se houver resultados profissionais que tragam segurança, aceitarei as escolhas do negócio. Caso contrário, era um caso contrário que pairou como ameaça. Lucy, que ouviu tudo, sentiu que a mesa poderia despejar uma sentença sobre sua vida. Ela poderia ficar em pé, para provar que era mais do que um acessório, ou poderia decidir que sua autonomia era maior que qualquer promessa. Ela passou a noite anterior arrumando pensamentos. Fez uma lista mental, não de números, mas de limites. Aquilo era um mês. Ela não suportaria que a relação fosse a moeda da família dele. Se ao término sentisse que sua voz seria comprada por um status, preferiria ir. O conceito de dignidade era prático para ela, não se media apenas pelo fundo da conta bancária. Quando o contrato chegou ao prazo, a cerimônia não foi de fogos, foi de realidade. Lucy leu as cláusulas finais com a atenção de quem checa os pontos antes de apertar a mão. A sua assinatura selou a liberdade de escolha. Nicholas, embora parecesse preparado para a continuidade romântica que surgira entre os dois, manteve a postura de quem não confunde afeto com propriedade. Então, disse ele, com a serenidade de quem reconhece um final e uma possibilidade, como você quer proceder? Lucy olhou para ele e, por um momento, a cidade inteira parecia conter a respiração. Ela lembrou das noites de conta apertada, das madrugadas em claro estudando, da mãe que sempre teve que erguer a família com trabalho duro. E lembrou também das tardes em que Nicholas a ensinara a comportar-se em salões sem perder o jeito de dizer a verdade. Eu vou sair, disse ela. Eu preciso ver se o que veio foi por escolha ou por conveniência. Preciso garantir que minha vida não vire uma continuidade do que vocês chamam de projeto. A decisão não foi dramática. Saiu com a calma de alguém que não precisou provar nada a ninguém além de si mesma. Empacotou seus pertences, voltou ao apartamento pequeno, a rotina que fazia parte de sua identidade. Nicholas ofereceu ajuda prática para a mudança. Amigos que ajudaram a carregar caixas, contatos para possíveis empregos, mas ninguém podia acompanhá-la em sua decisão. Ali era a soberania dela. As semanas após a partida foram um teste para ambos. Lucy voltou ao trabalho no estágio com uma energia renovada. Trabalhou com mais afinco, levou suas ideias para frente, transformou a campanha local em algo que ganhou reconhecimento regional. O projeto que havia começado como possibilidade virou um case de sucesso. Uma série de vídeos curtos que contavam histórias de artesãos locais, com uma sensibilidade que vinha de alguém que conhecia de perto o ofício de sobreviver. Nicholas, por sua vez, sentiu o espaço que Lucy deixara e que ele, por hábito, havia passado a preencher com gestos e pequenas gentilezas. Os compromissos públicos se tornaram vazios sem o seu riso. Em reuniões ele começou a questionar decisões com mais frequência. Em jantares, raramente sorriu com espontaneidade. Nicholas teve de admitir para si mesmo que havia mais em jogo do que a estratégia. Havia uma afeição que crescera sem histeria, mas com firmeza silenciosa. Enquanto isso, Ryan e Samantha surgiam como sombras agitadas. Ryan tentou novamente criar incômodo. Vazou uma história que insinuava favorecimento, sugeriu que Lucy havia sido comprada. Samantha, mais uma vez, ironizou a trajetória dela nas redes sociais, sem perceber que sua própria imagem se arrastava por vazios. Lucy leu as acusações com uma paciência trabalhada. Em vez de responder com bravatas, ela deixou que os resultados falassem. A campanha rendeu-lhe uma proposta concreta, uma chance de coordenar um projeto de marketing para pequenas marcas, agora com remuneração e estabilidade. Mr. Whitmore, satisfeito com o desempenho, ofereceu-lhe um contrato efetivo. Era para Lucy a prova de que havia conquistado algo real. Ao saber da contratação de Lucy, Nicholas sorriu como quem vê uma planta florescer à distância. Ele não interferiu. Apenas celebrou por mensagem. Parabéns, escreveu. Você merece. E então veio o pedido que não foi feito em palavras, mas em gestos. Numa tarde chuvosa, enquanto trabalhava numa sala com fones de ouvido, Lucy abriu a bolsa e encontrou o bilhete que Nicholas havia deixado meses antes. Obrigada por não fingir demais. N.
A leitura reabriu uma porta no peito dela. Lembrou-se do colar, da maneira como ele a havia protegido. Lembrou-se também do motivo de ter partido, vontade de ser escolhida sem o peso do rótulo. A saudade aos poucos tornou-se desejo não de voltar por medo, mas de entender se havia algo verdadeiro além do contrato. Lucy pensou: se eu volto, volto porque escolho, não porque preciso. E certa manhã, quando viu um convite para um evento beneficente que Nicholas organizava, em prol de programas de empreendedorismo que beneficiariam as microempresas com as quais ela trabalhara, sentiu que era a hora. Ela apareceu na casa dele sem aviso. Não houve drama, apenas um corredor que se abriu, porque ele, ao testar a paciência, não foi capaz de não abrir a porta. Eles se olharam por um segundo que parecia alongar-se, sem pressa, sem presságio. Lucy aproximou-se e, sem muita reflexão, procurou seus lábios. O beijo foi diferente do primeiro. Não foi fuga, foi chegada. Tinha intenção e consentimento. Tinha verdade. Nicholas retribuiu com naturalidade, mas o beijo carregou algo a mais que palavras. Reconhecimento, alívio, um acerto de conta sentimental. Quando se afastaram, ele segurou as mãos dela com ambas as suas, num gesto que não pedia permissão, apenas oferecia presença. Volte, disse ele, sem pressa. Não por causa do meu nome ou da minha imagem. Volte por sua vontade. Lucy sorriu, os olhos cheios de uma mistura de firmeza e ternura. Eu volto, disse, se você me prometer que me verá como eu sou, e não como um capítulo conveniente. Ele fez um acordo verbal, que foi o mais importante que poderia fazer, não para o público, mas para ela. Prometeu que o afeto que sentia seria gesto, e não medida de poder, que os próximos passos seriam escolhidos em dupla, que ele pediria ao pai um espaço para que as decisões pessoais não servissem mais de moeda de troca. A resposta do pai, quando soube do retorno, foi inicialmente uma mistura de espanto e exigências veladas, mas Nicholas se posicionou com algo que ia além de rebeldia, com convicção. Pai, disse, eu entendo as responsabilidades, mas minhas decisões pessoais não serão problemas de mercado. Lucy é uma pessoa. Isso não a torna uma ameaça para os acionistas. E se querem apostar em uma agilidade nova, ela agora demonstra resultados concretos. A resistência do pai, claro, não se dissolveu com uma fala. Mas ao ver resultados práticos, Lucy com contrato efetivo, a campanha de microempresas crescendo, a mídia transformando o caso em exemplo de reinserção social bem-sucedida, sua postura mudou de expectativa para cálculo. Ele afinal nunca fora capaz de negar quando o risco vinha com eficácia. E Lucy, que não queria aplausos vazios, sentiu que conquistara algo que era seu por mérito. No jantar em que Nicholas formalizou diante dos pais seu desejo de fazer parte da vida dela de modo mais permanente, Lucy ouviu o pai dizer, com um tom que misturava queixa e certo respeito: você fez chover, menina. Trouxe resultado. Houve risos e um silêncio brando. A mãe de Nicholas, que sempre tivera o jeitinho de quem perdoa antes de julgar, levou Lucy ao colo em palavras. Você sempre foi bem-vinda, disse. Só precisava ver que quem quer ficar também vem com vontade. O passo seguinte lógico para quem assistia foi que aquilo deixasse de ser contrato e virasse escolha. Nicholas, entretanto, não queria se apressar em um pedido que soasse como confirmação social. Ele desejava que o gesto fosse íntimo e verdadeiro. Por isso, escolheu um cenário que fosse conexão, não espetáculo. Num fim de tarde, ele a levou ao lugar onde costumava ir quando precisava pensar, uma praia pequena na ilha que era a propriedade da família, mas que ele raramente usara para cumprir expectativas. O local tinha simplicidade. Uma casa com paredes brancas, uma rede, o som do mar e uma mesa com 2 pratos simples. Ele havia preparado nada espetacular, apenas um jantar com os ingredientes que lembravam a infância. Eu poderia ter planejado algo enorme, disse ele, com leve sorriso, mas aprendi que o substantivo esplêndido nem sempre casa com o adjetivo verdadeiro. Lucy olhou para ele. Havia um ar de partida e de chegada nas palavras. Quando as estrelas começaram a surgir e o mar bateu um compasso moroso, ele falou de coisas que iam além do que já havia dito. Falou do medo de decepcionar, do peso de expectativas familiares e de como descobrira que havia mais vida além das obrigações. Falou também do que aprendera com ela, a sinceridade, a coragem de pedir sem açúcar e a leveza de viver sem espetáculos.
Então, numa fala que não pediu pressa, ele perguntou: "Você fica?" "Não por contrato, não por obrigação. Fica porque quer." Lucy olhou para o mar, para as ondas que não fingem nada. "Eu fico", respondeu, "se você prometer que continuaremos a construir com respeito, que decisões serão conversadas, que liberdade não será trocada por apelos de status." Ele sorriu com um brilho sincero. "Prometo", disse. "E mais, quero passar o resto arrumando nossas maneiras de ser. Quer se casar comigo?" A pergunta feita com simplicidade teve efeito de estar sendo proposta um novo tipo de contrato. Não um documento jurídico, mas um pacto de cuidado. Lucy sentiu no peito o choque que vem do reconhecimento de que dois caminhos se encontram de forma permanente, mas por escolha. Ela disse sim, não porque voltara para a segurança, mas porque quisera construir segurança com ele, de maneira que fosse mútua, não imposta. O pedido foi seguido por um abraço longo, por um beijo que não era impulso, mas compromisso. O casamento não foi uma cerimônia destinada à imprensa, foi pequeno e significativo. A mãe de Nicholas organizou o almoço onde havia 2 mundos. A lista de convidados misturou colegas do trabalho de Lucy, vizinhos do seu antigo prédio, amigos de Nicholas e alguns dos pais que, ao fim, compreendiam o que significava unir filiamentos. Houveram discursos que falavam de comprometimento verdadeiro e lágrimas que eram de alegria simples. O pai, que havia sido reserva e crítica, brindou com uma frase que, mais do que aprovação, foi concessão. "Que seja por escolha e trabalho", disse, "e que dure porque não é espetáculo." Depois do casamento, a vida de Lucy não se transformou em conto de fadas sem dificuldades. Havia ajustes, conversas sobre rotina, questões práticas e o inevitável jogo de vontades que há em toda a vida a dois. Ela continuou a trabalhar e sua carreira se firmou. Mr. Whitmore a convidou em data posterior para liderar uma iniciativa de marketing social na agência, oferecendo a direção de estratégias para pequenas marcas. Era uma proposta que consolidava tudo o que ela havia construído. Nicholas, por sua vez, decidiu apresentar mudanças internas que refletiam não apenas interesses empresariais, mas também pessoais. Criou um fundo que apoiava empreendedores locais, com foco em mulheres e em pessoas de bairros periféricos, algo que fazia sentido para Lucy e que vinha da vontade dele de usar recursos para criar oportunidades reais, não apenas aparecer para fotos. A imprensa, que antes fizera da história um reality de especulações, tratou agora o casal como exemplo de parceria que funcionava. Alguns colunistas elogiaram o fato de que Lucy não havia se apagado, outros insistiram nas narrativas de antes. Mas o que mais importou foi que Lucy, que começara com um beijo impulsivo para escapar da humilhação, terminara encontrando um caminho que lhe permitia ser vista e ouvida. O beijo inicial, impensado, tinha aberto portas. Revelou que o estranho tinha nome e fortuna, sim, mas também revelou uma fragilidade humana dele e uma possibilidade genuína de transformação para ambos. No epílogo dessa história, alguns detalhes merecem nota. Lucy e Nicholas mantiveram a vida com equilíbrio. O colar que ele dera continuou no pescoço dela, mas agora não como símbolo de dívida, e sim de lembrança do tempo em que ambos aprenderam a negociar respeito. O pai de Nicholas, com o tempo, tornou-se presença frequente nos almoços de família, inteiramente menos crítico e mais curioso sobre as iniciativas da mulher que antes julgara. Ryan e Samantha sumiram da narrativa pública, ocupadas em suas próprias corridas. Ryan tentou certa vez procurar Lucy para uma desculpa tardia, e ela respondeu com cortesia e um limite que não admitia reabertura de feridas. E a cidade, sempre pronta a transformar episódios em manchetes, teve que se conformar. O beijo impensado não era mais só uma anedota para a coluna social, era a origem de um percurso em que 2 pessoas, diferentes por origem e por trajetória, aprenderam a construir algo de valor. Lucy, que quando o beijo aconteceu desejara apenas desaparecer, agora sabia que alguns impulsos nos empurram para portas que nos obrigam a decidir quem queremos ser. No altar, quando trocaram votos, não houve fanfarras desnecessárias. Houve promessas práticas, de falar sobre dinheiro, de decidir em dupla, de não transformar a família em palco. Havia humor também, uma piada sobre o primeiro beijo, feita por Nicholas, que arrancou risos sinceros e derrubou num segundo qualquer tentação de cerimônia teatral. O que começou numa esquina de um café, com um ato de resistência boba, virou uma história de escolha. E se havia segredo revelado naquele beijo, era menos sobre riquezas escondidas e mais sobre aquilo que o dinheiro não compra. Coragem de dizer não,
abertura para aprender e a capacidade de manter a própria palavra. No final das contas, Lucy percebeu que o beijo impensado fora uma cortina, que ao se abrir, deixou ver não somente o rosto de um estranho milionário, mas as várias faces do que o mundo dela poderia ser. Oportunidades reais, desafios éticos, amores que nascem porque pessoas escolhem ficar. Ela tinha saído de um impulso para chegar a uma vida construída por consentimentos e escolhas, e isso era, talvez, o segredo mais inesperado que o mundo poderia guardar. Se houve, enfim, uma lição óbvia, foi esta: um gesto sem raciocínio pode ser o começo de algo que exige toda a razão do mundo para florescer. E Lucy, com a mão firme no braço de Nicholas e o coração que batia no compasso do próprio nome, sorriu para o futuro, sabendo que, apesar de tudo, tinha contínua agência sobre ele. Se essa história tocou você, conte nos comentários de 0 a 10 o quanto gostou. E se inscreva para mais histórias como essa.